Boa tarde a todos. Pauta de audiência pública, data no dia 20 de junho de 2022, horários 14 horas, local plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Tema: Projeto de Lei Complementar número 7, 2021, Código de Obras e Edificações. Saúdo a todos, autoridades públicas municipais, representantes das instituições privadas e públicas e demais presentes. Esta audiência pública tem por objetivo específico de discutir o projeto de lei complementar número 7, 2021, Código de Obras e Edificações. Informo que a audiência será gravada em áudio e vídeo, de acordo com a resolução de número 1º de 2009. Iniciaremos com a execução do hino nacional. Convido a todos que se coloquem em pé. Poderá cobrar do retomante, o sol da liberdade surge, no céu da pátria nesse instante. Dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Na camada idolatrada, salve, salve. Brasil do sonho intenso, raio vívido, olho de esperança, terra desse. Famoso céu límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Na própria natureza, as belas horas de pave do colosso. Teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Brasil, és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos desses são as luzes de um pátria amada, Brasil. Estado eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais ainda, teus sonhos dos campos têm mais flor. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio dos amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Rio de amor eterno seja símbolo, da amor que ostentas estrelado. Digno rei de luz desaflando, pelo futuro e no passado. Justiça clava forte, verás caminho teu na voz de luta. Que teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Que Brasil és tu, Brasil, a pátria amada. Nós filhos desse sol azul, amada Brasil. Exposição técnica sobre o projeto de lei de número 7, 2021, com o vereador Ayrton Arizonta, que foi o vereador que leu o projeto e é o relator do projeto. Queria convidar aqui o nosso vice-prefeito, né, que tem tratado dessa matéria também em conjunto com a equipe do planejamento. Então, na equipe do planejamento, um deles que vai fazer a exposição. Então, passo a palavra. Pode ir para o vice-prefeito Ivanor.
Queria inicialmente aqui cumprimentar a vereadora Jana, presidente da comissão que está conduzindo esta audiência pública, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar aqui também o relator da matéria, o vereador Ayrton. Inicialmente tivemos outros relatores, né? E hoje, atualmente, o vereador Ayrton. Cumprimentar também aqui a Daiane, funcionária da casa, e de modo especial também aqui a Patrícia e o Bruno, que fazem parte da equipe técnica do planejamento da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles. Com relação ao Código de Obras e Edificações, que é fruto de nós estarmos aqui, sentiu-se a importância, mas também, de modo especial, a necessidade de fazermos uma revisão completa desta matéria, logo quando nós estávamos tratando sobre a revisão do plano diretor. Por que nós percebemos desta necessidade? Porque o Código de Obras e Edificações, vereadores, ele complementa o plano diretor. E o nosso plano diretor, sempre é bom lembrar que ele foi criado em 2008, elaborado, aprovado e sancionado no dia 31 de dezembro de 2008. E na lei mesmo se deu 6 meses para que entrasse em vigor o plano diretor. Naquela oportunidade, já em 2009, foi elaborado, então, o primeiro Código de Obras e Edificações. E, seguido, também já foi elaborado o Código de Postura. Isso em 2009. Por que nós entendemos ser necessário, e assim fizemos e apresentamos aqui para os nobres vereadores, esta revisão do Código de Obras e Edificações também? Porque em 2009, quando nós elaboramos nós não tínhamos muitas coisas regradas pela ABNT. Então, o nosso Código de Obras e Edificações, ele trazia muitos detalhamentos sobre uma obra que, de certa forma, ou esse detalhamento ele estava extrapolado de acordo com as normas atuais da ABNT, ou ele estava em discordância com o plano diretor, ora revisado agora e sancionado em 2020. Então, por essas razões, e ali dentro trazia algumas coisas também do Código de Obras e Edificações, que não dizia respeito aos técnicos da Secretaria de Planejamento analisar, que diz respeito a uma relação entre o técnico que o cidadão contratou, o engenheiro que contratou, e o proprietário da obra. Por quê? Cabe ao município analisar prioritariamente os índices urbanísticos que estão previstos lá dentro do plano diretor e dentro do Código de Obras e Edificações, os detalhamentos que complementam o plano diretor, mas que diz de modo especial que vai seguindo os regramentos da ABNT. Uma outra percepção que nós tivemos, quando estávamos, desde 2009 a 2020, quando estava em vigência esse Código de Obras também, é que tinha muitas coisas que caberia o Código de Postura tratar. E também nós vimos lá dentro do Código de Postura que tinha muitas coisas dentro do Código de Obras que caberia ao de Postura tratar. Então, também foi necessário fazer esse alinhamento. O que cabe ao plano diretor, o que cabe ao Código de Obras e Edificações, atendendo à nova legislação do plano diretor e as novas normas técnicas, que não é uma questão meramente só da Prefeitura querer ou não querer, e sim seguirmos, e também limpar aquilo que estava colocado lá, que competia ao Código de Postura. Por isso que nós fizemos todo esse trabalho. Esse trabalho foi assessorado pela equipe da MAVE, que tem lá no seu departamento de arquitetura e projetos
engenheiros disponíveis e arquitetos disponíveis aos municípios para que possam acompanhar diariamente os municípios sobre essa matéria, principalmente porque depois do Estatuto das Cidades se tornou necessário nós fazermos isso, e esses fizemos. Então, foi fruto a revisão por parte da equipe técnica da MAVE e do município, 11 reuniões. Nós realizamos 11 reuniões. Dessas 11 reuniões, nas fases que foram feitas, e as fases se deu entre os meses de fevereiro de 2021 a julho de 2021, é que aconteceu essas 11 reuniões. E, durante isso, num determinado momento, nós reunimos o núcleo gestor, porque o plano diretor diz assim, ó, quem é que faz o controle social dessa política pública? O núcleo gestor, que é representado por vários segmentos da sociedade, inclusive aqui pela Casa, a Casa sempre indica o funcionário, né? Inclusive é o contador aqui da Prefeitura, da Câmara, que tem lhes representado lá no núcleo gestor. Então, nós fizemos 2 reuniões. Posterior, às 11 e às 2 do núcleo, nós fizemos a audiência pública, então, que trouxe o projeto de lei aqui para a Casa. Aqui na Casa, a gente sabe que foi amplamente conversado, fizeram várias reuniões com o assessor jurídico, conversas entre os próprios vereadores, né, e chegou, num determinado momento, que a Casa nos convidou para que nós pudéssemos conhecer as proposições dos vereadores, e assim, junto em uma reunião aqui, coordenada na oportunidade pelo vereador Tiago, coordenado pelo vereador Tiago, e com a presença de alguns dos vereadores que tiveram presente naquela oportunidade, nós fizemos os acertos, os acordos, né, dentro daquilo que os amigos propuseram e que era passível de nós, efetivamente, incorporar ao Código de Obras e Edificações. E ali, naquele dia, então, nós estabelecemos e acordamos de que ficaria mais fácil para nós receber todas essas proposições acatadas, que nós apresentássemos um substitutivo global. E assim a gente fez. Então, apresentamos o substitutivo global recentemente, da qual, inclusive, nos desdobramentos dados, requer esta audiência pública que nós estamos fazendo aqui do ponto de vista para que a comunidade meirelense, pela segunda vez, então, em forma de audiência pública, uma lá pelo Executivo e agora pelo Legislativo, possa ter ciência desta matéria, né? Os vereadores acompanharam de modo especial a tramitação aqui, a comunidade teve a oportunidade, na outra audiência, inclusive nesta audiência, talvez tenhamos pessoas assistindo aqui, além dos presentes, através dessa transmissão, né, para que eles também possam ter ciência nesse. Eu acredito, a equipe acredita, né, que elaboramos um Código de Obras e Edificações atualizado, com as normas atuais, simplificada para o engenheiro, que a comunidade melhor entender em contratar para fazer os seus projetos, bem como também para que a nossa equipe, que tem a responsabilidade de analisar os projetos, também possa analisar e, assim, dar a garantia mínima necessária, né, que nós temos as obras de acordo com o que está estabelecido nos documentos oficiais do município. Então, vereadora, presidente, é nesse sentido que eu procurei, nesse primeiro momento, historiar, contextualizar, porque, de repente, tenhamos algumas pessoas que não estão nos assistindo e vão entender, poxa, não se debateu. Não, se debateu amplamente, internamente, primeiro entre o Executivo, depois com o Legislativo, para nós chegar nesse momento, na data de hoje, né, tornar mais uma vez público esse documento, antes de, efetivamente, ele ir para a votação. Eu quero aqui deixar aberto, né, agora, para vereadores, porventura, tiver alguma pergunta mais de ordem técnica do Código, que ainda gostaria de tirar, para vocês, mas quero agradecer aqui carinhosamente a equipe, tanto por parte do município, quanto pelos próprios vereadores que se dedicaram minutos e minutos, né? Viagens e viagens, tempos e tempos, seja para ler, seja para ir nas reuniões lá junto com o CAV,
seja para internamente, né, eu acredito que foi um projeto muito bem discutido. Devolvo a palavra à presidente e depois os dois técnicos, se precisarem, também uso da palavra para esclarecer alguma questão mais pontual. Obrigada ao vice-prefeito Ivanor. Nesse momento, eu também passo a palavra, se alguém da prefeitura quiser... Não? Tá. Se tiver pergunta, beleza. Então, vou passar, então, na sequência aqui, a palavra livre para os vereadores, começando com Ayrton Arizonta. Inicialmente, quero saudar a presidente da comissão, vereadora Janaína, saudar aqui o vice-prefeito, em nome dele também a equipe técnica da prefeitura, funcionários da casa, em especial hoje ao tio Mimo, né, está aqui presente nessa audiência, já foi vice-prefeito, já teve a oportunidade de ser, por alguns períodos, prefeito, foi vereador já na época por Ibirama, né, e muito contribuiu aqui também para o crescimento do município. Então, só quero saudar de forma especial. E também a todos os vereadores. Como o Ivanor falou, acho que um projeto dessa natureza requer bastante estudo, né, e bastante tempo. É um projeto que realmente, através desse regramento, hoje a gente sabe que o município, quando cresce, a gente espera sempre que cresça de forma ordenada. E o município de Vítor Melo foi um dos municípios que sempre procurou se adequar às legislações, né? Muitos e muitos municípios aí hoje estão muito, muito aquém do município de Vítor Melo em termos de legislação. E nós aí, graças a Deus, com a equipe técnica, né, com aí o nosso setor de planejamento da prefeitura, né, que foi criado hoje, tem a condição de nos conduzir, né, num crescimento ordenado. Eu, de minha parte, não tenho perguntas, a gente acompanhou bastante o estudo desse projeto, então, de minha parte, ainda não tenho nenhuma dúvida. Se surgir ao longo da audiência pública, eu volto a usar a palavra. Tá, presidente, muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Jefferson Comper. Primeiramente, cumprimentar aí o vice-prefeito, né, e juntamente com os membros do núcleo gestor, a presidente da comissão, a vereadora Janaína, os demais vereadores, o senhor Almir Zonta, né, popular Mimo, amigo de longa data também aí, e todos que estão aqui na casa, aqui presente hoje nessa audiência. Como falou o vereador Ayrton ali também, complementando um pouco, acho que é um projeto que já está aí desde o começo do ano, já no final do ano passado, e a gente foi bem debatido, foi feito várias reuniões, então, junto com a assessoria jurídica aí da Câmara, né, acredito que deu para explanar bastante, né, as dúvidas, e, né, na última reunião aqui também, até tivemos junto o Kleber Mazotti, aí, né, como representando, né, os engenheiros aí da cidade também. Eu acho que deu para acertar alguns pontos aí junto. E é isso, né, eu acho que é uma conversação entre a população, né, e a parte técnica e tudo mais. Eu acho que tudo agrega, e, né, para a nossa cidade, que, como falou o Ayrton, é exemplo, assim, né, nessa questão aí também. Eu, no momento, não tenho nenhum questionamento, mas se surgir, eu volto, peço a palavra, tá bom? Obrigado, seria isso, presidente. Com a palavra, então, agora o vereador Vilmar Claudino. Eu quero cumprimentar a presidente da comissão, a Janaína, o vice-prefeito, o Ivanor, o Mimo Zonta, né, a Patrícia, o nosso engenheiro, nossos funcionários. A gente tem acompanhado esse projeto há longo, já faz tempo, né? Em 2008 a gente votou, né? O plano diretor foi na minha época, quando eu fui vereador também aí, né? A gente tem algumas dúvidas sobre isso aqui, viu, Ivanor? Eu, como líder do governo, eu vou ser um pouco direto. O que a gente tem, às vezes, assim, um pouco de receio é sobre algumas coisinhas que ocorrem, assim, né? Tu sabe que eu sempre fui um vereador que representei um povo mais humilde dessa cidade, né? E a gente sabe que na hora de construir, na hora de fazer alguma coisa, sempre acaba tendo algumas cobranças, algumas coisas, né?
que às vezes acaba até sobrando para o prefeito, né? Ele diz que é o prefeito que manda lá, que é o vice-prefeito, não é isso que ocorre. A lei diz que tem que fazer, mas é assim que acontece, né? Eu que estou ali no meu trabalho, a Patrícia foi lá e multou a pessoa porque estava fazendo um chiqueiro, porque estava fazendo um puleiro, porque estava fazendo tudo essas coisas que vêm acontecendo no município. Vou falar a verdade, a gente tem que falar a verdade, né? Então, a gente gostaria que essas coisas fossem bem esclarecidas, para que não houvesse nenhuma cobrança depois, né? Que é os vereadores andando na rua e as pessoas ficarem cobrando da gente. Até porque eu vejo assim, a prefeitura ela tem que oferecer também alguma coisa para o cidadão. Ela não pode só querer tirar do cidadão. Nós também temos que oferecer alguma coisa para o nosso cidadão do município. Chegar na casa dele e dizer para ele o que a prefeitura tem a ofertar para ele, o que pode se fazer por esse cidadão. Até porque o nosso município é um município pequeno, a maioria do nosso povo é um povo pobre, né, que quando vai construir já vai lá comprar o piso do mais barato, o tijolo que está em promoção, o cimento aquele que está meio empedrado, né, essas coisas todas. Então, a gente gostaria que a prefeitura tivesse alguma coisa para oferecer para o cidadão, e nessa ida aí, que quando o engenheiro pudesse ofertar alguma coisa, ajudar, e a hora que fosse lá fazer uma visita para o cidadão, não levasse para ele lá assim como fosse lá um coronel chegar lá e dizer, você vai ser multado porque você está fora do plano diretor, está fora né, essas coisas todas. Então, é isso que a gente gostaria que a coisa funcionasse. Porque a gente sabe que uma multa de 500, de 1.000, não vai resolver o problema da prefeitura, mas pode dificultar a vida do cidadão. A gente sabe disso. Tem pessoas que 500 pila, 100 pila, 200 pila, é muita coisa. Então, a minha preocupação como vereador seria isso, né, que a gente pudesse fazer alguma coisa que não viesse a prejudicar as pessoas do nosso município. Não sou contra projeto nenhum, eu sou a favor de todos, desde a hora que não traga nenhum problema para a população. Seria isso a minha colocação, vice-prefeito, né? Seria essas as minhas palavras. Obrigada, vereador Vilmar. Com a palavra agora o vereador Vendolino Meneghelli. Eu queria saudar todos os vereadores, nosso vice-prefeito, cumprimentar a presidenta da comissão, né, nossa Jana, nossa vereadora Jana, cumprimentar ela, que é relatora do projeto, que a gente está envolvido nesse projeto já há mais de 2 anos, né, a reforma do plano diretor, e também cumprimentar nossos funcionários do setor de planejamento, vice-prefeito, setor de planejamento, aí a Patrícia, o engenheiro Bruno, nosso grande amigo Amir Zonta, já foi vereador dessa casa, foi vice-prefeito. Então, eu também vejo assim que é um projeto, uma reforma de um projeto bastante polêmico, bastante, não vou dizer duvidoso, mas muitas vezes, que o Vilmar citou, o vereador Vilmar citou, não é aquilo que os vereadores ou o prefeito queria fazer, mas tem muita coisa que a lei obriga. Então, infelizmente é assim, né, engenheiro Bruno? Muitas vezes a gente gostaria de fazer diferente, mas a lei nos obriga a aprovar um projeto não contra a nossa vontade, mas sim obedecendo às leis. E a gente vê tanto na agricultura como empresas, hoje existe muita pressão de leis e leis e leis em cima de meio ambiente, em cima de construções, não é fácil. Mas dizer que foi uma batalha ali, né, vice-prefeito Ivanor, é mais de 2 anos e meio que faz mais de 2 anos, né, que estamos trabalhando em cima dessa reforma do plano diretor e estamos chegando ao final aí com uma equipe boa de vereadores novos aí que ingressaram junto na elaboração da reforma do plano. Eu acho que o plano está ali, e eu acho que se ainda tem alguma coisa, ainda, não vou dizer errado, mas tem alguma coisa que dá para corrigir ainda, dá para mais tarde entrar com substitutivo, né, vice-prefeito? Dá para corrigir alguma coisa ainda que ficou fora da nossa visão
de trabalho para a administração pública e para o setor de planejamento do município. No mais, era meu muito obrigado. Era isso. Obrigada, vereador Vendolino. Com a palavra, o vereador José Vatres Sobrinho. Queria cumprimentar os colegas vereadores, vice-prefeito, funcionários da prefeitura, o Amir Zonta, né? E queria dizer que o projeto é importante, né? Até porque a lei da ANP nos obriga também, né? E para um crescimento de forma talvez ordenada da cidade, do município, né? Futuramente, né? Sabemos que é uma lei que às vezes pode atingir principalmente a classe média, a classe pobre, né? Para a construção, né? Foi um plano bem estudado, né? Já há vários tempos, né? Só a nossa preocupação, acho que como também os demais vereadores, que não atinja muito aquela classe mais média, aquela classe carente, né? Que já a gente sabe que hoje se paga tanta taxa, tanta coisa, né? Para a gente sobreviver, né? Então nossa pouca preocupação é com isso, né? Mas a gente está assim a favor dos projetos, né? Que seja de melhoria para o crescimento da cidade, né? E do interior também, né? Era isso, Preto. Obrigada, vereador. Com a palavra agora o vereador Lorival Vetiateie. Eu quero cumprimentar os vereadores, né? Também a presidente da comissão, né? E o seu Mimo, né? Que é conhecido de anos, e os demais que se faz presente. E o vice-prefeito, né? Eu não tenho muito a falar sobre esse projeto. Eu sei que já está desde, eu acho que outubro, esse projeto rolando aí. Mas as minhas dúvidas que eu tinha, já nos outros dias já perguntei para o Ivanor, né? Que seria só na área urbana esse projeto, né? E a área rural fosse fora. Ele disse que para mim que a reserva indígena estava fora. Então eu não tenho muita preocupação sobre esse projeto, mas claro, entre aspas, né? A preocupação é do vereador, por causa que a gente não defende só a comunidade indígena, como a gente defende as pessoas pobres que um dia querem construir aqui na cidade e não tem verbas como os demais que já são, que têm recurso, que têm estrutura para construir, né? Então eu acho que esse projeto mais cedo, mais tarde, ele vai ser ampliado no município. Então não tem o que a gente muito, eu acho que ir contrário. Mas eu acho que cada vereador aqui tem quando ir para a votação, eu acho que tem que votar conforme a sua cabeça, né? Agora, o que eu fico assim pensando é que o vereador aqui da base fica muitas vezes pressionando nós que somos vereador da oposição, dizendo que nós estamos trancando o projeto. Eu acho que não é por aí. Nós não temos aqui para trancar projeto, mas sim nós temos que ir de acordo com a pessoa da nossa classe. Exemplo, eu sou pobre, eu defendo a minha classe. Aqui ou em qualquer lugar, eu defendo a minha classe, né? Então é isso aí. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Tiago Luiz Fossa. Gostaria de cumprimentar a presidente da comissão, Janaína, e assim os demais vereadores, cumprimentar os funcionários aqui da casa, cumprimentar o vice-prefeito, a Patrícia, o Bruno, que estão aqui, e também o seu Amir. É um prazer tê-lo aqui, seu Amir, que já foi vice-prefeito, também vereador. Então, para nós é uma alegria imensa
recebê-lo aqui nessa casa. Eu gostaria de começar falando desse projeto, que até vou usar as palavras do Vilmar, acho que o Vilmar colocou bem, que a gente tem que pensar sempre nos pobres e tal. E foi por isso que eu não deixei de participar em nenhuma reunião, foi por isso que eu fui em todas e quis desde o início simplificar. Não adiantava só chegar aqui hoje e dizer que eu quero ajudar os pobres, mas não fazer nada por isso. Estou falando por mim, né, que no caso participei de todas as reuniões e fui. E quero fazer uma pergunta, Ivanor, esse aqui é uma revisão, né? O antigo está desde 2009, né? Sabe responder quantos artigos tinha aquele de 2009? Se tu sabe, não sei se tu sabe, se não, dá uma olhadinha ali para nós. Se puder responder já. Então quer dizer, aquele antigo tinha 303 artigos, né? Então, esse novo tem quantos? 199. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, são 100 artigos a menos, né? Então, assim, eu sei que vocês fizeram a parte de vocês, e nós aqui, quanto Câmara de Vereadores, também tentemos simplificar ao máximo para a população. E é bom que isso fique registrado aqui na audiência pública, e que, até porque nas ruas, aí às vezes existem as fake news, como a gente costuma dizer, né, que falam coisas que não é verdade. Esse projeto já está desde 2009, nós não aprovemos nenhum projeto ainda, estamos numa audiência pública para uma revisão daquele que já existe, né, para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo. Foi, então, tentado simplificar ao máximo esse projeto, né? E conseguimos, acho que tivemos grandes avanços, mas o que a gente também tem que deixar claro é que tem coisas que fogem da nossa jurisdição. Existem as normas técnicas dos bombeiros, as da EBNT, e assim como tantas outras aí, que não é nós aqui vereadores que vamos poder chegar num projeto e retirá-lo, senão não vai ter, não há regramento nenhum. Nós vamos fazer uma coisa até ilegal, no caso, assim, vamos dizer, né? Então, assim, só queria deixar claro isso aqui na audiência, para as pessoas que nos assistem e acompanham, que a gente fez tudo o que achamos e conseguimos ser possível para simplificar a vida de quem vai construir. Por quê? Porque pensamos no mais pobre, sim. A gente não está aqui para estar do lado da prefeitura ou favorecer alguém, prefeito ou futuros prefeitos que vão vir, e sim aqueles que nos elegeram para estar aqui, que são o povo. Então, é só isso mesmo que eu queria, não poderia deixar de falar numa audiência. A gente vai lutar, sim, já conversamos aquele dia, a questão das 3 hectares, que a gente já comentou sobre isso também. É uma coisa que o que nós puder fazer, todos os vereadores aqui já falaram que são favoráveis, né? Mas é uma questão de uma luta ainda um pouco maior e que mais para frente, quem sabe, a gente consiga, né? Mas de minha parte hoje, então, seria isso. Vereadora, muito obrigado. O vereador Celo Melo de Jesus quer passar a palavra, certo? Eu também só, né, novamente, cumprimentando a todos, né, e cumprimentando seu Mimos ontem, que está ali, que não tinha chego ainda. Eu também achei que todos nós, né, todos que falaram de tudo um pouco que aconteceu, desde o ano passado para cá, o que a gente tem conversado, as reuniões, justamente pensando nas pessoas. Como disse o vereador Tiago, que ele usou muito bem as palavras dele, a gente procura, nós procuramos sempre fazer de uma forma que todas as pessoas sejam beneficiadas, principalmente as pessoas mais carentes. Só que eu também acho assim, eu tenho falado sobre algumas leis e algumas coisas que têm acontecido em Vitor Meireles, e às vezes as pessoas dizem, a gente só vai beneficiar o mais pobre. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho assim, que a pessoa rica, a pessoa que teve dinheiro, que soube administrar bem o seu dinheiro, ela também tem o direito. Então, eu acho que as leis elas têm que ser para todos, né? Se a pessoa economizou um pouco mais e, de repente, deixou, muitas das vezes, de comprar algo para ter um pouco de dinheiro guardado, ela também tem que usufruir da lei.
né? Então, as leis a gente tem que pensar num todo. E, claro, tem que pensar no mais pobre no sentido, vamos fazer de uma forma para que ele possa ser beneficiado, né? E nesse sentido a gente olhou tudo. O Tiago pegou um por um, a gente foi pegando ponto por ponto, olhando, perguntando, né? Falando lá com o pessoal da prefeitura. Fomos no Marcionei diversas vezes e eu quero deixar bem claro aqui, ninguém fez de um dia para a noite. Tudo foi muito bem pensado, tudo foi muito bem articulado. Se escapou algo, né? Como disse o Ivanor aqui para a gente, pode ser passível de mudança, né, Ivanor? Então, assim, ó, de repente, se alguém pegar novamente o projeto, já foi bem enxugado, mas se alguém achar que, de repente, cabe ali uma alteração, não é uma coisa definitiva, ela pode ser alterada. Então, a gente olhou ponto por ponto, mas se escapou algo dos nossos olhos, volta de novo, vamos ali na prefeitura, a gente conversa e tudo é possível de mudança. É isso? Então, tá bom. Então, vou passar aqui novamente só para o vereador Célio. Primeiramente, quero pedir desculpa, cheguei atrasado por motivo de estourou o pneu do meu carro, estava bem complicada a situação. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, vice-prefeitos, o pessoal da prefeitura, a Daiane, o seu Mimo, né, que já foi vereador, foi vice-prefeito desse município, e a todos que estão nos ouvindo. Eu só queria aqui fazer a vereadora Jana também falou na linha ali dos mais pobres, mas também nós temos que dar o direito da lei para as pessoas mais de aquisitivo um pouco melhor, que eles também têm que se enquadrar dentro da lei. Eu acho que nós temos que pensar num todos, né? Às vezes a gente fala aqui só no mais pobre, mas nós temos que olhar que as pessoas que também têm um poder aquisitivo melhor, eles têm que se enquadrar dentro da lei. Eu acho que é essa linha. Sempre torcendo pelo lado mais pobre, mas não podemos também deixar de falar essas pessoas que a vereadora Jana falou. E sobre os projetos, quando se fala que fica engavetado e coisa, eu só queria pedir aqui agora para os colegas vereadores, os relatores, que se tiver algumas mudanças, eu, como presidente dessa casa, no período que eu estiver aqui, que toque para frente para que não fique projeto engavetado. Não é da minha ossada, eu vou falar assim, de ficar projeto engavetado e enrolando. Então, assim, ó, quero pedir para os relatores dos projetos, se tiver alguma mudança, alguma coisa, que não pensem em vir aqui só segunda-feira. Nós, vereadores, nós temos pago para vir o dia que for preciso. Isso é um pedido meu como presidente, indiferente de quem vai ser os relatores. Então, se tiver que estudar, tiver alguma alteração, que venha na segunda, na terça, mas que não fica projeto aqui engavetado aqui, porque fica muito feio para nós, vereador. Seria isso aí. Obrigada, vereador. Então, volto a palavra novamente ao vice-prefeito Ivanor para possíveis esclarecimentos. Pode fazer, seu Mimo. O senhor só chega ali na tribuna. Chega ali. Aqui, seu Mimo. Seu Mimo, é que o senhor tem porque hoje passa diferente. Hoje é... Eu quero cumprimentar toda a mesa, o nobre vereador, a presidente da comissão, o vice-prefeito que está aqui presente, que é o secretário do planejamento, né? E os dois funcionários da... Eu fiquei assim, meio em dúvida do projeto. Eu vou começar pela Janaína e o Teio. Eu vejo que falar de pobre e falar de rico é fácil. Agora, ser rico é melhor do que ser pobre. Eu vejo que se eu tenho dinheiro, eu vou comprar um dos melhores chumos aqui de Vitor Meireles. Agora, se eu sou pobrezinho, como é que eu vou fazer? A prefeitura vai dar a tua comissão, a tua secretaria vai dar casa? Não, porque é proibido. A Câmara, o vereador, às vezes, pretende ajudar, mas como vai fazer? É compra de voto. Eu vejo que tem que ser olhada a classe média e baixa com muito carinho, porque quem é que vem morar aqui nesse município? Hoje, no nosso município, pela andança da gente, nós temos falta de 50 funcionários, 50 empregados. Só
a Coppervit lá precisa de 15 funcionários e não acha. Mas quem é que vem morar aqui? Se não pode comprar um chão, dificilmente para construir. Se eu tenho dinheiro, eu vou comprar no melhor loteamento. Agora, se eu não tenho, eu vou comprar um barranquinho para fazer uma casa. Talvez até vou pedir de graça. E esse é o problema que nós estamos tendo aqui no município. O alvará de construção. Eu vendi um chãozinho ali no Salto, não sabia que estava existindo essa comissão, essa reforma do Código da Administrativa. Eu não sabia. E vejo que hoje está um problema, porque não vende um módulo, 3 hectares. Se o cara tem dinheiro para comprar 3 hectares de terra lá, porque ele vai comprar um chão bom, ele não vai lá comprar um barranco para fazer uma casa. Se obriga a comprar um barranquinho para fazer uma casa, para poder ter uma morada. Né? Prefeitura não pode dar, a Casa Minha Vida hoje não existe praticamente mais, até um pouco para privilegiado, a gente sabe disso. Então, eu vejo que essa reforma aí tem que ser bem olhada, com muito carinho, para toda a sociedade. Porque, vamos só supor, Darcy Moretti compra onde quer. Agora, o pobre vai comprar aonde pode. E isso nós temos que olhar com muito carinho. Eu não sei, não quero tomar muito tempo de você, eu não sei o que tudo abrange a tua secretaria, se é meio ambiente, se é meio ambiente também? Não? Pois é. É o que mais nós precisamos nesse município. É o meio ambiente, que não está sendo respeitado nada. Aí ninguém vê nada. Nós, na pandemia, veio gente de fora, reformou casa, fez tudo, agora, há pouco tempo. E alugou a casa e foi embora. E ganhou tudo da assistência social. Nós temos que ver isso aí. Eu vejo, presidente da comissão, que esse projeto deve ser estudado em todas as comunidades com o povo. Não sei se fizeram isso. Né? Não, audiência pública, mas não é qualquer um que pode vir aqui, nem é qualquer um que pode assistir isso aqui. Vocês sabem disso? Então, isso devia ser feito em toda a comunidade, que quando nós fizemos a primeira lei orgânica do município, nós fomos em todas as comunidades, pegamos a gente que não tinha base, não tinha prática, a gente pegou de Ibirama, de Presidente Getúlio, dos municípios de fora, não de muito longe, para não sair fora da linha de que Presidente Getúlio, Ibirama, Salete, fizemos por isso aí, baseado nisso aí. Foi isso que nós fizemos. E hoje estão mudando, mas querem modernizar muito aqui dentro do município. Se eu não tenho dinheiro para comprar uma casa boa, eu vou fazer uma casa velha, às vezes eu compro uma casa velha lá para trazer aqui para eu poder construir. Eu vejo que vocês têm que estudar muito bem para não prejudicar a sociedade. A mais carente, pelo menos. Eu sei que tem pobre, tem rico, que tudo deve ser beneficiado pelo município. São todos moradores, todo mundo contribui com impostos. Mas a classe necessitada tem que ser olhada com muito carinho. É isso que eu queria dizer. E que os nobres vereadores estudassem bem para não prejudicar ninguém. Porque se eu tenho dinheiro, eu compro e faço onde eu quero. Se eu não tenho, eu sou empurrado lá em cima de um barranco. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, seu Mimo. Só esclarecendo a minha fala, tá, seu Mimo? É referente mais, assim, a lei que é igual para todos. Eu sei. Sabe? Eu só quis dizer assim, ó, que temos que pensar em todos. Sim. Né? E questão ali dos 3 hectares é uma coisa que aí já foge da nossa alçada, né? Já não faz mais parte, não somos nós, já é algo que... Eu sei que é federal, né? Mas eu acho que nós temos os nossos representantes políticos para debater isso aí, porque foi feito lá dentro de Brasília, isso, né? Mas não sabe a necessidade de um município pequeno que nem o nosso, de classe média para baixo, porque poucos ricos tem aqui, e sabe como é que é. Eu acho que nós temos que pensar para esse município crescer e não andar direto. Não sei. Muito obrigada. Por aí fica nas mãos de vocês e do nosso secretário aqui.
Pode falar, Então, vice-prefeito. primeiro eu quero retomar a conversa, cumprimentar o senhor Almir. Foi vice-prefeito no dia que nós tivemos a inauguração da galeria de vice-prefeito. Ele não pôde estar presente, mas tive a grata satisfação de recentemente recebê-lo lá. Inclusive, hoje de manhã conversávamos de alguns temas relacionados às questões até colocadas. Me parece que ficou pouca coisa para eu responder aqui, pontual, né? Me parece que assim, né? Primeiro, eu preciso fazer um esclarecimento muito importante, né? 2017, eu tive um papel fundamental que foi na educação e na Sectur. 2018, 19 e 20, nós não tínhamos nomeado um secretário de planejamento, e eu assumi essa responsabilidade junto ao governo, como vice-prefeito, de tocar isso, de perto, mas de pertinho mesmo. Depois da nossa reeleição, 2021 em diante, aí nós já nomeamos um secretário, que foi o Sidney. E eu continuei com a missão de cuidar especialmente da revisão do Código de Obras e de edificações. Às vezes, fazer a revisão de uma lei, se não tem alguém que puxa e pega e faz, ela às vezes não vai acontecer. Fazendo isso já demora. Imagina se alguém não pegar e fazer. Então, é nesse sentido. Eu não sou secretário de planejamento, sou vice-prefeito, tenho dado uma mão para a Secretaria de Planejamento e, nesse momento, especialmente, o Código de Obras e Edificações e para o Código de Postura, que é o que nós vamos tratar logo após a audiência pública, né, que não é matéria da audiência, mas já estou aqui à disposição, terminando aqui, para tratar desse assunto e de mais 2 assuntos que os vereadores pediram para que eu viesse tratar. De fato, assim, a questão social, né, Vilmar, é importante nós termos isso presente, né? E justamente para ajudar a classe social se cria programas habitacionais sociais, né? E nós já assistimos no nosso município, por um bom anos, vários programas bons sociais de habitação, né? Casinhas, que as pessoas que não tinham dinheiro para fazer. Vocês todos sabem citar aqui rapidamente uma mão cheia, né? De quem vocês conhecem, onde foi construído, né, para ajudar essas pessoas. É lamentável que hoje o programa não existe mais. Isso é lamentável. Aí, viu, vereador, eu concordo contigo. A atual situação não tem o programa social de habitação de financiamento que nós tínhamos num determinado momento, certo? Mas daí foge um pouquinho da alçada, vamos dizer assim, do município, porque o município não, ele tem contribuído em programas de habitação, mas ele não tem suporte financeiro para fazer um programa de habitação, e aí nós dependemos de outros governos, né? Federal e estadual. Inclusive, o prefeito não está aqui na audiência pública conosco, ele me falou hoje de manhã que ele está atendendo, inclusive, uma outra audiência online, que é justamente sobre programas sociais, Vilmar, né? De como trazer casas para as pessoas que têm mais dificuldade. Mas essas casas vão ter que respeitar os critérios também, mesma coisa, do ponto de vista dos índices urbanísticos, das questões básicas que estão colocadas. Então, é isso que eu queria só relatar quando a gente fala da questão nesse sentido. Outra situação, assim, com relação à fiscalização, né? Até hoje a Patrícia é a fiscal, né? Nós vivemos de 2009, na implantação do plano diretor, até 2018, sem o fiscal. Nós vivemos sem a figura do fiscal, independente se é Patrícia ou não Patrícia, né? Sem a figura do fiscal. E nós soubemos que os prefeitos, desde a minha época, pós-Lorival, pós-Bento, né, nós tivemos uma pressão grande por parte do Ministério Público de nós termos a pessoa do fiscal. Até ter a pessoa do fiscal, a responsabilidade era única e exclusiva do prefeito. A partir da existência da figura do fiscal, cabe a fiscal, efetivamente, guardar com que o plano diretor, o Código de Obras e o Código de Edificações, eles sejam efetivamente implantados. O que nós temos visto, né, isso, não preciso aqui, a Patrícia está aqui, que exerce esse atual papel, e ela tem usado essa postura muito assim, vamos conversar, vamos orientar, porque eu concordo um pouco da fala do senhor Almir, quando diz assim, às vezes as pessoas se acordam para o assunto depois que a lei está aprovada.
No discutir da lei, às vezes eles não estão depois, não sabia, não deixei de saber, é uma coisa nova, deixei de saber. Mas nós, eu acabei citando, né? Fizemos 2 reuniões com o núcleo gestor, fizemos uma audiência pública, estamos aqui na segunda audiência pública, né, oportunizando. E às vezes as pessoas não vêm agora, mas depois ali na frente reclamam. Então eu sou solidário aos amigos, né, quando depois são cobrados, como eu sou cobrado, mas não sabia disso aqui, entendeu? Mas a lei ela é um pouco assim. Desde de maio de 2018, eu perguntei para a Patrícia se teve em algum momento alguma auto de infração. Nós não tivemos nenhum auto de infração. Tivemos comunicados e notificações. Então, são fases diferentes. Comunicado, tu comunica que a regra é assim. Notificação, tu notifica que ele fez, mas para que ele possa acertar, né? E tudo isso foi se acertando. Nós não temos algum auto de infração hoje? Não temos nenhum auto de infração, desde 2018. Mas ela deixou de atuar? Não deixou de atuar. Por quê? Primeiro, sempre comunicou, sempre notificou, e nunca chegou ao caso, até o presente momento, de fazer o auto de infração porque alguém... Então, é porque efetivamente ele não quis cumprir efetivamente aquilo que está colocado. E é isso que nós temos praticado ali no planejamento, né? O pessoal tem praticado. Orientar, sempre orientar bastante, dialogar bastante, dar oportunidade, dizer como é, o que não é, e aí por diante. Por fim, de fato, tem regras que nós não... Eu gostaria de mudar e não consigo mudar. E vou dizer 3 para vocês aqui agora. Tá? Na audiência pública, até porque aqui está aberto, todo mundo pode assistir. Certo? Nós não conseguimos mais, por forças de leis maiores, a questão de áreas de risco. É um problema. O que é área de risco? Área alagável e área de deslizamento. É um problema sério dar alvarás se não respeitar alguns critérios com relação nesses 2 lugares. É difícil. É uma lei nossa? Não é nossa. É de cima para nós cumprirmos. Né? Outra legislação, com relação à questão fundiária, a questão das terras, das matrículas, da escritura, a cidade foi acostumada, e graças a um bom Deus aqui, e parabenizo todos que fizeram as suas vendas de lotes até então, né, sem ter que fazer todo o loteamento, toda aquela infraestrutura. Nós soubemos quantas pessoas não estariam aqui na nossa cidade hoje, se não tivesse vendido em algumas áreas. Não preciso dizer as áreas aqui para vocês, que vocês sabem das áreas que eu estou citando, certo? Mas nós não conseguimos mais, hoje, manter coisas dessa natureza. Porque todos que venderam lotes irregulares aqui na cidade, todos, ou responderam um TAC no Ministério Público, ou responderam, inclusive, uma ação judicial. Eu não vou aqui na audiência pública falar cada caso, mas eu saberei dizer para vocês, cada caso, qual foi a penalidade que teve. E quando eu fui prefeito, na oportunidade para entrar em plano diretor, eu quis, inclusive, reconhecer algumas ruas, porque depois ia entrar as ruas novas, daí não podia reconhecer, uma prática que nós fazíamos. Todos os prefeitos anteriores fizeram essa prática. Desapropriar uma área da rua e depois o desmembrador só ia fazendo o desmembramento. O último que fez isso fui eu, enquanto prefeito em 2009. Mas também acabei de pagar mês passado a última multa que eu ganhei do Ministério Público, que eu respondi por ter feito isso. E esse é o problema. Hoje, os técnicos foram chamados semana passada, pelo Ministério Público, ou se não pelos órgãos fiscalizadores, que eles estão proibidos, estão sendo fiscalizados a dar alvarás de construção por lotes irregulares. Daí não é uma questão nossa aqui, o prefeito, o vice-prefeito, ou vocês que estão não querendo. É uma coisa maior. Ou nós nos adequamos com maior orientação possível para a população, ou se nós formos simplesmente começar a canetear, e é pior. Então, é nesse sentido que nós temos trabalhado, certo? É nesse sentido que nós queremos fazer. Inclusive, quero convidar todos os amigos aqui para dia 5 de junho, acho que é uma segunda-feira, se eu não estou errado. Quem tem o calendário bem pertinho ali, eu tenho ali? 5 de junho é uma segunda-feira? Julho, desculpa. Primeira segunda-feira do mês. Tá, primeira segunda-feira. 4. Dia 4 de junho, nós vamos fazer aqui um seminário no município, e vamos fazer de noite, às 19 horas, para que a sessão de vocês talvez já tenha terminado e vocês possam participar,
onde nós vamos fazer do REURB, aonde que pode regularizar todos esses lotes irregulares que estão construídos até 2016. Todos. Nós temos 2 já registrados aqui no município. Por quê? Tudo que estava de irregular se regulariza pelo REURB até 2016. Dali para cá não tem solução. Dali para cá tem que fazer de acordo com as regras e tem possibilidade de regularizar. Então, quero muito convidar, eu acho que para a Barra da Prata, viu, vereadora Janaína, vai cair como uma luva, certo? Que é uma forma de regularização muito boa, né? Infelizmente, nossos técnicos não podem mais ficar dando alvará se não tiver em áreas regularizadas. Inclusive na área rural, da história dos 3 hectares, que eu também, em tese, discordo, mas temos que respeitar aquela legislação que está colocada ali. No mais, acho que fui respondendo tudo. Dizer assim, sim, todo projeto de lei pode ser alterado em qualquer instante, tá? Pode que daqui nós vamos implantar, vocês vão votar daqui umas 2 próximas sessões, porque ela é um projeto de lei complementar, nós vamos sancionar. Pode que daqui a 3 meses nós identificamos que tem um artigo aqui que nós precisamos acertar, mas daí não é uma revisão, aí é uma coisa pontual da lei. Isso nós podemos fazer em qualquer tempo, no plano diretor, no Código de Obras e outras leis todas que vocês fazem. Agora, quando é uma revisão, nós estamos falando, aí nós estamos revisando tudo, que é o que nós acabamos de fazer e que nós estamos aqui concluindo essa audiência pública e aguardando ansiosamente para que nós possamos, nas próximas sessões, votar. Eu penso, vereador, aqui, cumprir meu papel aqui. Presidente, eu posso... Vocês têm alguma pergunta? Senão, só queria fazer algumas colocações. Desculpa. Algumas colocações. Quanto à questão dos módulos rurais hoje, que são 3 hectares, né? Então, como se foi falado, é uma lei federal, isso já... antigamente não se tinha muita atenção a isso, porque tu fazia a casinha aí, não tinha engenheiro, não tínhamos engenheiro na cidade. Hoje temos quantos? 4, 5 engenheiros aqui, só na cidade de Vítor Meireles. Mas, por exemplo, o CREAS, passava, via alguma construção, ia lá, denunciava, entendeu? Então, isso já existia. Não era tão identificado que nem agora. Né? A questão de ligar energia elétrica. Fazia o teu baraco aí, dando 30 metros aí do 40 do padrão, e depois a extensão do fio mais 100 metros, mandava ligar e tudo tranquilo. Hoje isso não acontece mais. Até queria que, se fosse possível, se a Patrícia pudesse dar uma explicação rapidinha do que pode ser ligado à energia elétrica e o que não pode, para as pessoas ficarem mais atentas a essa questão, né? Que se fosse rapidinho para ela falar sobre essa questão, que tem muitas dúvidas, né? E a gente pergunta sempre, a gente responde para todo mundo, mas muitas pessoas ainda, para não ter esse problema de novo, né? Que a gente sempre aconselha, quando vai fazer uma construção hoje, como todos aqui da administração também, todos os vereadores têm que seguir, eu acho que a mesma linha. Quando for pensar em fazer alguma construção, consulte um engenheiro, um amigo. Nós temos 5 engenheiros na cidade, não custa muito para ir lá e fazer, né, um levantamento, né, para ver o que para não construir em área da PP, não construir em área de risco, não construir em área alagada, para poder fazer a ligação de energia elétrica, para ter o seu alvará, para ter seu habits, né. Então, fazer de forma correta, começa com o engenheiro. Né, começa com o engenheiro amigo, temos tantos aí na cidade aí, então, né, que prestam esse serviço. Então, comece pelo engenheiro, é um conselho que a gente dá, para não chegar na frente e ter tantos problemas, né. Patrícia. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. Então, respondendo a pergunta do vereador Ayrton, como funciona a questão da ligação da energia, né? Desde 2020, se não me engano, a gente tem um termo de cooperação com a Celesc, né? Então, os demais municípios, não só Vítor Meireles, a Celesc passou a exigir um documento do município, que o município expedisse um documento. Qual que seria? Um alvará de construção para obras novas, ou uma certidão emitida pelo município para eles poderem fazer a ligação de energia. Então, assim, se o cidadão for na Celesc e pedir para fazer uma ligação de energia, a Celesc não vai fazer essa ligação sem ter um documento da prefeitura. Quando é emitida a certidão ela só vai ser emitida se essa obra for existente anterior a 2020. Então, a pessoa tem que comprovar que a obra é existente anterior a 2020, que é desde o tempo, né, o marco legal, quando a Celesc começou a exigir esse documento. Então, se for existente anterior a 2020, nós emitimos uma certidão. Essa certidão é levada na Celesc, eles fazem a ligação de energia. E se for posterior a 2020, então tem que ter o alvará de construção, né? Então, tu vai contratar um engenheiro, vai fazer o projeto e vai ser emitido o alvará de construção. Não é expedido a certidão.
E quais são os requisitos para a prefeitura emitir essa certidão? É isso que o povo tem que saber. Comprovar a existência da obra, que ela é anterior a 2020, e a obra não pode estar dentro de área irregular, né? Então, também não pode ser uma obra que está dentro de área de APP, ou não atender os afastamentos que o município exige, né? A questão tem que respeitar os índices urbanísticos. E não pode ser contrato, tem que ser modo rural? Sim. Na verdade, para fazer a certidão, a gente exige só a comprovação da existência da obra, né? Qual que seria a forma de comprovar? No perímetro urbano, tu vai comprovar com o cadastro imobiliário. E no perímetro rural, tu vai comprovar com uma imagem aérea, né? Se tu pegar uma imagem do Google Earth, ali tu vai comprovar que essa obra já existia. Então, a gente pede o contrato, a matrícula do imóvel, né? Para comprovar de quem que é essa casa, né? Então, a gente não aceita o contrato também, né? Tem que ser no proprietário da matrícula. Tem que trazer o requerimento solicitando a certidão, um comprovante de que a obra já existia, que seria essa imagem aérea, e mais a matrícula do imóvel. Então não vale contrato? Não. Obrigada, Patrícia. Mais alguém que deseja? Não? Então, encerra a audiência pública e despacha os encaminhamentos. Obrigada.